Hoje a gente comemora Rishun, né, dia 5. Rishun verdadeiro seria dia 4, né? Normalmente comemora dia 4. Mas sendo dia 5 culto mensal, então comemoramos junto. Mas pelo menos a gente lembrar o que significa esse dia 5 Rishun, né? Como tem pequena explicação aqui no folheto, você pode ler sobre Rishun, né? Rish é começo, né? Shun é primavera. Primavera não só no sentido físico, clima, mas sim como esperança, uma vida nova, né? Renovando o mundo da noite, ou seja, passando noite frio, como inverno, e começando primavera. Isso simbolicamente a gente usa, né? Agora a pessoa está falando primavera do árabe, entende? Noticiado, né? Mais ou menos isso aí. Povo, durante anos, muitos anos, sofreram pelo mundo ditador, né? Não tinha liberdade, sofreram bastante. Agora, eles levantaram para trazer expressão de liberdade, para tornar feliz. E isso está acontecendo toda parte do Oriente Médio, né? Através da divulgação da internet, uma coisa interessante. Quando todo o povo levanta, ninguém consegue fazer mais nada. O ditador perde força. Isto era do dia, entendeu? As coisas novas, totalmente uma coisa nova, está surgindo. Eu acho que isso também faz uma parte do começo do reino de Deus aqui na Terra, né? Uma forma mais concreta, né? Então, sempre Meixo Sama deu tanta importância no dia do Rishun, porque ele falava o seguinte: dia 15 de junho, a partir do dia 15 de junho de todos os anos, aumenta a luz de Deus. Libera mais luz, né? Mais força, clareando mundo divino, mundo espiritual, até mundo material. No dia 4, Rishun, ele falava, é começo do julgamento entre bem e do mal. Porque durante a era da noite é tudo misturado. Mas vai surgir mundo de justiça, mundo certo, nada de errado, né? Isso é uma parte característica da era do dia, né? Luz é tão claro, tão forte, que não pode esconder mais nada. Tudo aparece. Então, ele falava, a partir do dia 4, Rishun, as coisas mudam. Muda cenário, ele falava, né? É como grande teatro de Deus. Envolve 3 reinos: mundo divino, mundo espiritual, mundo material, para a construção do reino de Deus aqui na Terra. Então, passo a passo, a partir desta data, cada ano entrando uma nova fase. Como se fosse teatro, né? Fechando cortina
um ato, depois passa a preparar segundo ato. Mudança muito grande. Cenário, né? Cenário, personalidade, personagem, atriz, ator, tudo muda. Entendeu? Aparecem novas personalidades, fazendo novos cenários. Desenvolve. Isso a partir do dia 4. Então, se prestar atenção, é fácil de a gente saber. Nítido, né? Que aparece. Então, o que precisa para a gente preparado para esta mudança? Porque uma coisa maravilhosa, né? Aumentando luz, mundo indo para o reino de Deus, uma coisa maravilhosa, que todo mundo esperava, toda a humanidade esperava. Né? Mas para uns não é nada agradável, uma coisa desagradável. Né? Então, aí tem justiça, né? Separação. Então, por exemplo, vê este. Brota no leste um raio, o céu já está clareando, os garos cantam, anunciando a aurora. É bastante simbólico, né? Raio do era do dia surge no leste. Mesama nasceu no extremo leste, né? Sol nascente. E quando Mesama nasceu, ainda estava pequeno raio sol, quase insensível, não aparecia para ninguém. E pouco a pouco clareando, partindo daí, né? E garos cantam. Isso eu acho que me irritou, né? Gente mesmo, né? Gente anunciando, divulgando ensinamento de Meshu-sama. Mesmo sobre doença, não precisa tomar remédio. Receber luz para dissolver toxina, queimar impurezas, não para solidificar, esconder. Né? Isso a gente sabe, né? Então, como se fosse garo cantando, né? Quando vocês divulgando o ensinamento, é como se fosse símbolo de garo, cantando que chegando era do dia, chegando nova época, né? Anunciando, entendeu? Mas a maioria das pessoas não vai acreditar, não acredita, não aceita, né? Não é tão fácil, né? Mas continua cantando, né? E pouco a pouco aumentando números, né? Pessoas, porque próprio luz facilitando, entendeu? Aumentando cada vez mais luz, ficando mais claro. Né? Antigamente foi mais difícil, mas agora é mais fácil. É impressionante. Né? Por isso, purifica o homem, tua alma, para seres perdoados pela misericordiosa justiça divina. Isso é uma coisa muito importante, né? A gente, quando reza, no começo, a gente reza tipo de pedido, né? Pedindo as coisas. O que falta, diminuir sofrimento, só pedido, só pedido. E começa a entender um pouquinho mais profundo da nossa alma, nosso espírito, né? Evoluindo um pouquinho mais, elevando nossa fé. Muda. Reza a Deus, sempre pedindo perdão, perdão. Porque começa a saber como ser humano, como gente é pecador. Entendeu? É uma coisa interessante. Cada vez fica mais forte. Porque começa a descobrir, né, as coisas, né? Não somente desta vida, mas sim o que nossa alma cometeu. A alma começou, fez no passado, né? Contra Deus. Ou seja, não cumpriu, não seguiu o ensinamento.
a gente fez nossa vontade, né? Para cometer muitos erros. Então, interessante. Por isso, pedindo misericórdia, perdoa nossos pecados, nossas máculas, que tem tanto acumulado. Fica mais consciente, né? Isso é importante. Porque se não pede perdão, Deus também não tem como perdoar, né? Mas se a gente perdoar, pedindo perdão do fundo do coração, Ele perdoa. Aí alivia todos os sentidos. Começa a mudar o nosso destino, né? Começa a ficar bem mais leve, né? Começa a surgir um destino bem mais feliz, né? Mas enquanto era da noite, não fazia isso. E também muito escuro, não é só o mundo material e espiritual. Dentro do nosso mundo, dentro do coração, que estava escuro, que não enxerga quem sou, quem é, né? Então, tinha muito orgulho, querendo julgar os outros, reclamando dos outros, do mundo, né? Mas ninguém reclama de si próprio, né? Esse é o problema, entendeu? Então, quanto mais aproxima a era do dia, a gente começa a sentir o que a gente fez. Mestre Sama, isso falava, reunião dos ministros, né? Um dos ministros perguntou para o Mestre Sama, o que é mais pecado? Ele falava, tomar remédio, nada bom, porque coloca impureza no corpo, toxina no corpo, e acaba criando mácula no corpo espiritual. Então, não é nada. É bom, principalmente, para a era do dia. Mas ele falava, isso é secundário. Primeiro, ele tem que ser perdoado pelo pecado que cometeram. Quanto mais Espírito Divino, que estava mais alto, cometeram mais pecado do que Espírito inferior, né? Porque, como tem no ensinamento do Mestre Sama, essa história muito interessante do Kunitokutachi no Mikoto, né? Mais ou menos que 3.000 anos atrás, esta divindade governava o mundo. Tinha muita justiça, nada de errado não deixava, né? Então, chegando a era da noite, começando, o mundo começou a ficar mais escuro, começou a prevalecer esse pensamento. Estava tão rigoroso que ninguém aguentava mais. Nem um pingo de erro não deixava. Entendeu? Então o mundo estava tão transparente, tão maravilhoso. Aí, chefiado de uma entidade, começou a revoltar, pediu que retirasse. Você não deixa sossego, não deixa divertir. E a gente querendo mais liberdade. Liberdade de fazer errado, né? Sentir mais folga. A vontade do instinto, ou seja, vontade humana, né? Então, assim que começou. Aí surgiu egoísmo tão forte. E primeiro, não acreditava mais em Deus. Então, condenou, expulsou. Aí começou a Era da Noite. Assim a gente veio. 3.000 anos. Então, nesta época, muitos aderiram, ficou de lado
de expulsar esta entidade divina. Ou seja, próprio Deus, né? Não quero mais Deus. Deus atrapalha. Entendeu? Uma coisa interessante, né? A pessoa faz coisa errada, porque acreditando que ninguém está olhando, né? Todo mundo foi embora, eu estou sozinho, não tem ninguém olhando, então eu vou roubar, né? Se tivesse consciência que Deus existe, mesmo sendo invisível, ninguém faria isso. Mas no momento que não acredita, é tudo possível. Tudo possível. Né? Assim surgiu atos errados da humanidade. Hoje em dia é normal, né? Então precisa fazer. Evitar isso, precisa muita lei para condenar, muito policiais, muita prisão para separar essas pessoas. Entendeu? Mas se tivesse, cada ser humano despertasse verdadeiramente consciência divina, Deus está olhando, né? Evidência de Deus, ninguém faria nada errado. Não precisa policial, não precisa lei, não é que lei que proíbe. Sabe que coisa certa, coisa errada. Nossa alma sabe, né? Então não precisa nada. Isso seria era do dia. A gente está muito longe ainda. Né? Muito longe. Mas é passo a passo aproximando. Uma coisa interessante. Esses dias a gente está observando uma coisa maravilhosa. Está começando a acontecer. A gente fala muito virtude oculta. Você faz só o bem, só para Deus, não para os homens. Nem pessoa da igreja, nem ministro, mas sim, só para Deus. Para mostrar para Deus. Ou seja, para sensibilizar a Deus. Né? Isso é muito importante. Para Deus emocionar a fé da pessoa. Né? Puxa, você acredita tanto, então eu vou conceder graça. Não vou deixar de proteger. Entendeu? Não acha? Tem que chegar até esse ponto, né? Então, surgindo algumas pessoas, é muito interessante, praticando virtude oculta, totalmente oculta. A gente não sabe quem que está fazendo, mas está fazendo. Agora 4, 5, 10 pessoas, pouco a pouco aderindo, né? Aderindo. Isso é interessante. Então, essas pessoas recebendo muita graça, por isso conseguem fazer dedicação. Senão não faria. Surgindo muito milagre. Quer dizer, quando a gente esforça, Deus mostra. Entendeu? É como as pessoas, né? Pessoa conversa muito com os outros. Por quê? Para que a pessoa entenda nosso sofrimento, nossa alegria, tristeza. Né? Queria contar aos outros, que o outro também entenda, né? Não é assim? Então isso tem que ser a Deus. A gente tem que fazer algo que só Deus sabe, ninguém sabe. Oculto, mistério, né? Totalmente oculto. Este ato de virtude tem que praticar. Era do dia isto, né? Ninguém vai enganar. Faz questão de ajudar. Entendeu? Aí muda as coisas. Esta é base do era do dia. Base do era do dia, da economia, né? Administração, né? Agora não. Todo mundo está esperto para enganar. Enganar governo, enganar firma, né? E enganando de si próprio. Entendeu? Aí não recebe graça. Impossível. Impossível. Entendeu? Este causa e efeito, ficando mais nítido, né? Muito bem claro.
Até para a gente que dá surpresa, viu? Dá surpresa muito grande. Puxa, mas também agradecer a Deus, né? Sentir felicidade, né? Para essa pessoa. Puxa, está no caminho certo. Caminho certo. Aí não tem perigo. Né? Este eu acho, como está aqui, purifica o homem tua alma. A alma ficar contente. Praticou para Deus, só para Deus. Nossa alma fica tão contente, fica tão sentindo tão satisfeito, né? Uma coisa incrível. Mas fazendo bem para os homens, muitas vezes o homem não reconhece, não retribui. Aí você sente frustração. Eu fiz tanto ajudar, sacrifiquei, mas esse homem não fez nada. Então, só ganha frustração, né? Mas fazendo para Deus nunca vai ter. Entendeu? Deus responde realmente muito justo. Né? Isso que é importante. Acho que essa é parte muito importante da fé. Cada vez aproximar, né? As impurezas lavar e purificar para construir um novo mundo. Essa arte do julgamento. Engraçado, né? Não fala arte de salvação. Quer dizer, salvação, julgamento é a mesma coisa. Salvação. Todo mundo quer se salvar. Mas antes vem julgamento. Julgamento. O que está errado, o que é certo, fica claro. A gente mesmo sabendo, né? Aí começa a praticar bem, ocultamente. Entendeu? Senão, não tem como construir reino de Deus aqui na Terra. Por isso, lavar e purificar. Limpar nossa alma, nosso espírito. E com isso, construir um novo mundo. Então, antes de construir o novo mundo, a gente tem que construir novas almas. Purificar nossa alma. Então, para fazer isso aí, a gente tem que saber como a gente está errado. Como está errado. Muita gente acha que está certo, porque não enxerga. Se enxergasse, dá medo. Né? Isso é verdade. Aí começa a entender. Eu vou purificar. Pode vir todos os tipos de purificação, polimento, aceita para bem da nossa alma, né? Entendeu? Então, esse estabelece verdadeiro caminho. Então, para saber que nossa alma está mal, não é ruim, não. Isso é um progresso. Se não enxerga, a gente ficaria triste. Como está ruim, que sabendo, você tem chance para melhorar, purificar, né? Primeiro fala, purificar a tua alma. Mas se você mesmo fala assim, se não tem consciência que tem mácula, como é que vai purificar? Purificar o quê? Né? Muita gente fala, pensa, né? Eu estou bem, minha alma puro, não tem vergonha ficar perante Deus. Né? Pensa. Mas na verdade não é. Entende? Então, tem que saber o que precisa purificar. Descobrir. Né? Aí, segunda fase, que começa a eliminar, né? Pedir perdão a Deus, o que a gente cometemos, este sentido do dia, hoje, né? Assim, eu acho que, em primeira vez, Deus concede missão para a pessoa. Você está entendendo, purificando a tua alma. Então, concede como
servir o veículo de Deus, como seja, instrumento de Deus, para cumprir a missão grandiosa para a era do dia. Para você realmente, eternamente, tornar feliz. Isso é vontade de Deus. Portanto, coisa ruim, coisa boa no mesmo tempo, né? A gente toma banho, por quê? Porque você está sentindo mal, tem suor, cheirando mal. Então não aguenta, né? Você vai tomar banho, não é? Mesma coisa. Nossa alma não sente muito. Corpo mais fácil, né? Sujou o corpo, a gente sabe. Mas sujou a alma, a gente não sabe. Entendeu? Por isso faz diferença, distância entre Deus. Porque se Deus criou o ser humano, intuí-lo, todo momento, todo segundo, a vontade de Deus. Ficar junto com Deus. Ficarei contente. Maior prazer, maior alegria ou felicidade que está com Deus. Não tem outra coisa melhor. Mas não consegue ficar. Por quê? Por causa da nossa mácula, que impede. Então, em vez de sentir, eu não estou tão mal, a gente tem que ver. Por que então? Não está tão mal, mas não sente Deus perto, dentro do coração. Alguma coisa está errada. Se não tivesse mácula e alma puro, sentiria nitidamente a presença de Deus, sentiria muita felicidade, né? Portanto, a gente vê distância, né? Que chegando a era do dia, a gente tem que chegar cada vez mais perto, né? Nosso objetivo, né? Portanto, hoje, lembrando este fato, acompanhar a mudança do mundo invisível, acompanhar a evolução do mundo invisível, cada vez mais claro, chegar passo a passo, né, perto de Deus, né, para torná-lo, conseguir felicidade eterna. Não adianta felicidade momentânea. Isso só é o momento. Depois dele aparece. Eterno não é isso, né? Tá bom. Muito obrigado.